Às vezes, a única diferença entre uma impressão 3D feia e imprecisa e uma impecável está nas configurações do slicer. De aprimorar a precisão das peças a obter acabamentos perfeitos e corrigir geometrias impossíveis de imprimir, seu slicer pode ajudar bastante a alcançar impressões 3D melhores e mais confiáveis. Então, neste vídeo, vamos explorar mais de 30 configurações poderosas e pouco conhecidas do slicer para te ajudar a passar disso para isso. E deixa eu te contar, eu quase me arrependi quando descobri a número 29. Então vai lá, ativa aquela chave para o modo avançado e vamos nessa! Configuração do slicer e impressora. Agora, antes de começarmos a fatiar de verdade, vamos otimizar a configuração tanto da sua impressora quanto do seu slicer. Como você vai perceber, vou demonstrar a maioria desses recursos no meu slicer preferido, o Orca Slicer. Mas como a maioria dos principais slicers já compartilham grande parte do seu código, você deve conseguir encontrar muitos desses recursos em todos os slicers mais comuns. Se ainda resiste ao Orca Slicer, acredito que este vídeo vai te convencer de vez. Beleza, vamos começar com os controles do ventilador auxiliar, filtro de ar e temperatura da câmara. Antes, ao usar ventilador auxiliar, aquecedor de câmara ou filtro de ar na impressora 3D, era preciso inserir G-Code personalizado nos perfis para controlar esses dispositivos durante a impressão. Mas isso acabou. O Orca Slicer agora tem interface gráfica para configurar esses itens e adiciona o G-Code automaticamente se o comando M100i6 já estiver correto na configuração da impressora. Agora, para ativar o controle do ventilador auxiliar, basta ir nas configurações gerais da sua impressora e rolar até o final da página. Após a configuração, todos os ajustes serão feitos no perfil do seu filamento, levando à biblioteca compartilhada de filamentos. Então, até pouco tempo atrás, se você tivesse gasto muito tempo personalizando os perfis de filamento padrão ou adicionando os seus próprios, por exemplo, ajustando aquelas configurações de câmara e ventilador auxiliar que acabamos de mencionar, você teria que copiar e colar essas configurações para cada uma das suas impressoras, caso tivesse várias, porque os perfis de filamento eram vinculados às impressoras. O Orca Slicer agora permite remover ou personalizar essas dependências, caso não queira mostrar perfis de ABS nas impressoras abertas. O Teaching Tech tem um ótimo tutorial sobre isso, deixarei o link abaixo. Mas eu só queria chamar sua atenção para o fato de que agora você pode compartilhar perfis entre impressoras. Para quem não tem paciência para aperfeiçoar o próprio perfil, compartilho meus perfis de filamento e impressora com apoiadores no Patreon e aceito pedidos. Considere nos apoiar no Patreon se tiver interesse. Agora que seu slicer está todo configurado para sua impressora e seu filamento, vamos continuar com alguns recursos de conveniência e qualidade de vida que economizam tempo e reduzem atritos. Por exemplo, a função de placa de bloqueio. Você já passou tipo 10 minutos ou mais organizando cada parte de um projeto em placas de construção separadas por cor ou material, ou selecionando apenas as peças que você quer reimprimir no momento em uma placa, só para, por hábito, digitar A ou clicar em auto-organizar e perder tudo? Super frustrante, né? Pois é, acontece que você pode realmente travar placas individuais usando esse pequeno ícone que, aparentemente, sempre esteve ali. E, uma vez travado, o auto-organizar não vai mexer nela. Bem útil. Não suporta pontes? Aqui vai outra situação irritante que, na verdade, pode ser resolvida com um simples clique em uma caixa de seleção. Embora os suportes automáticos sejam bons hoje, e eu os use bastante, eles frequentemente tentam suportar pontes. Antes, eu resolvia isso usando suportes manuais e pintando só as áreas desejadas, ou colocando bloqueadores de suporte nas pontes, sempre manualmente. Agora não é mais necessário fazer isso. Você simplesmente vai lá e marca a caixa de seleção Não suportar pontes e aproveita os suportes automáticos como de costume. Agora, vamos falar sobre arquivos. Standard for the Exchange of Product Model Data. Como mencionei recentemente durante uma entrevista em um podcast com o designer de código aberto Glenn Woodhouse, tenho incentivado a comunidade de impressão 3D e os vários sites de compartilhamento de arquivos a deixarem de usar arquivos de malha Standard for the Exchange of Product Model Data como padrão e passarem a usar arquivos Standard for the Exchange of Product Model Data, que
já são suportados pela maioria dos slicers principais e também são muito mais fáceis de importar para softwares Computer-Aided Design e remixar. Mas outro pequeno incômodo ao trabalhar com arquivos Standard for the Exchange of Product Model Data no seu slicer é essa janela pop-up que pergunta em qual resolução você deseja importar. Enquanto pesquisava o wiki do Orca Slicer para este vídeo, descobri que é possível desativar essa caixa de diálogo nas configurações do Orca Slicer. Basta desmarcar a opção de mostrar a caixa de diálogo de configuração de parâmetros de malha Standard for the Exchange of Product Model Data em 3 manipulações MF. Enquanto estiver lá, outra janela pop-up irritante pode aparecer ao abrir um arquivo 3MF. Se quiser abrir arquivos 3MF como projeto ou importar só a geometria, você pode escolher uma dessas opções. Pedir para perguntar ou configurar para perguntar apenas quando relevante, mostrando a caixa de diálogo só se houver mais que geometria no arquivo. Isso pode ser muito útil se, por exemplo, você não tiver uma impressora multicolorida e nunca quiser importar modelos pintados de outras pessoas para o seu fatiador. Atenção, você também perderá as configurações de impressão se houver. Se optar por abrir só a geometria, ignore a aba inicial e a tela de boas-vindas. Mais uma coisa irritante que adiciona etapas desnecessárias ao entrar no fatiador. Você sabia que é possível pular a tela de boas-vindas e iniciar direto na aba de preparação, que eu imagino que a maioria de nós usa exclusivamente? Isso é ótimo se você, como eu, nunca usa aquela aba inicial e quer economizar um clique e já começar a fatiar. Para economizar cliques, se você também usa vários fatiadores e abre arquivos em diferentes programas conforme a impressora, confira este aplicativo de seleção de fatiador que eu, Vibe, programei. Eu realmente odeio esse termo, mas foi isso que eu fiz. Você o define como app padrão para arquivos 3MF e Standard for the Exchange of Product Model Data. Ao abrir ou baixar um desses arquivos, o app pergunta em qual fatiador abrir, economizando um passo. No meu Mac, configurei para que, ao detectar esses 3 formatos na pasta de downloads, ele abra automaticamente o seletor de fatiador, o que é bem legal. No momento, só tenho versão para Mac. Quem quiser adaptar para PC, fique à vontade. Tenho certeza que o Chat Generative Pre-Trained Transformer faria isso em segundos? Não consigo testar isso sozinho porque não me dou bem com a Microsoft, precisão dimensional e capacidade de impressão. Agora que a sua experiência de usuário está mais ajustada, vamos fazer o mesmo com as suas impressões usando algumas configurações para melhorar a precisão da impressão, começando pelos furos. Compensação de furos em XY. Como você já deve saber, devido ao funcionamento das impressoras 3D, a precisão dos furos pode ser um problema, além de outras questões que abordaremos em seguida. Para furos nesse plano XIMS, na verdade, temos várias ferramentas à nossa disposição para resolver esse problema. A primeira é chamada de compensação de furo em XITERS, que permite que você simplesmente compense positiva ou negativamente. Isso pode ser ótimo para corrigir as imprecisões da sua impressora, mas não limite o uso apenas a isso. Já usei essa ferramenta para mudar a finalidade de modelos, alterar tamanhos de hardware ou evitar atualizar desenhos Computer-Aided Design ao modificar o design. Polifuros. Se a precisão é importante para você, talvez valha conferir o recurso menos conhecido chamado polifuros. Isso transforma seus furos de círculos perfeitos, que a impressora tenta replicar em polígonos, fazendo-a gerar linhas retas específicas no G-Code. Vou ser sincero, ainda não usei esse recurso em projetos, mas dizem que, se modelar e ajustar bem, os resultados são incrivelmente precisos. Pessoalmente, eu me vejo mais propenso a usar isso para fazer furos que toquem minimamente o meu hardware. Só para dar um exemplo. Furos escariados de ponte. Mas como eu mencionei antes, a precisão é só uma parte do desafio quando se trata de imprimir furos em 3D. Outro desafio é a ponte, especialmente com furos voltados para a mesa de impressão. Se você observar peças otimizadas para impressão 3D, como as da equipe Voron, verá que eles consideram isso usando um truque inteligente para criar furos escariados com ponte. Existe uma fina camada de sacrifício ou pontes, no caso de furos escariados, para que a impressora imprima corretamente esses furos.
Acredite, é possível fazer isso automaticamente no Onshape com um script de recurso. Mas e quanto aos modelos que você acabou de baixar da internet? Bem, não se preocupe, porque na verdade existe um recurso integrado ao seu slicer para lidar com isso, e ele se chama Bridge Counterbore Holes. Aliás, eu não estou dizendo onde encontrar cada um desses recursos nas diferentes abas dos slicers, porque eu pessoalmente recomendo que você use a função de busca no slicer de sua preferência, em vez de tentar memorizar em qual aba está cada um desses recursos. Agora, há duas opções, camada sacrificial ou ponte parcial, conforme o tipo de furo. E sim, elas são aplicadas automaticamente a quaisquer furos aplicáveis. Muito legal, parede precisa, então isso deve deixar seus furos bem ajustados, falando em termos dimensionais. E quanto ao restante da sua impressão? Para isso temos várias configurações, começando com parede precisa. Basicamente, o que isso faz é ajustar o espaçamento entre as extrusões do perímetro da sua impressão, sacrificando resistência por precisão ao reduzir a quantidade de sobreposição entre os perímetros. Se estiver curioso, o Minimal 3DP fez um ótimo vídeo testando isso, que deixarei linkado abaixo. Se precisão XYob for prioridade no seu próximo projeto, confira esse recurso. A altura Z precisa. E a precisão no eixo Z? Nunca tinha pensado nisso, mas se você precisa de um modelo com exatamente 20,05 mm e não escolhe incrementos de 0,05 mm na altura das camadas, o slicer arredonda para baixo, resultando em 20 mm. É aí que a precisão do eixo Z entra. Isso faz o slicer calcular a última camada, mesmo abaixo da altura prevista, oferecendo teoricamente uma precisão maior. Vou ser sincero, não me imagino precisando de algo tão preciso, mas é bom saber que essa opção existe se necessário. Qualidade de impressão. Com essas poucas configurações, suas peças devem ser impressas e se encaixar melhor do que nunca. Agora, vamos deixá-las mais bonitas, começando por uma bem conhecida, as juntas em bisel. A qualidade de impressão, sinceramente, melhorou muito nos últimos anos, com cada vez mais truques para esconder coisas como as linhas das camadas. Chegamos ao ponto em que muitas vezes, quando você olha para uma peça impressa em 3D, as emendas são um dos últimos vestígios que mostram que a peça foi realmente impressa em 3D. Angus, do Maker's Muse, fez recentemente um vídeo informativo sobre como escolher o tipo certo de emenda e como cada um funciona. Então, vou apenas deixar o link desse vídeo aqui embaixo em vez de repetir o conteúdo. Só quero dizer que, se ainda não usa juntas em bisel para deixar as emendas menos visíveis, deveria começar. E eu espero que mais fabricantes de impressoras comecem a habilitá-las por padrão em seus perfis de impressora padrão. Apenas um perímetro nas superfícies superior e inferior. Outro sinal claro de que um objeto foi impresso em 3D é a presença de perímetros individuais, especialmente nas superfícies superior e inferior, que muitas vezes você pode ver mesmo se uma mesa de impressão texturizada foi usada. Vários dos meus criadores favoritos fizeram vídeos recentes sobre alisamento e como ajustá-lo. Então, não vou entrar nesse assunto de novo neste vídeo. Vamos apenas deixar o link na descrição novamente, caso você tenha interesse. Mas eu quero destacar uma configuração rápida que eu não vejo quase ninguém comentando. E essa é a configuração para habilitar um único perímetro na camada superior ou inferior. Não, isso não dará o mesmo acabamento liso de ajustes perfeitos de alisamento, mas também não aumentará muito o tempo de impressão. Os resultados costumam ser muito melhores que as configurações padrão, principalmente em peças funcionais, onde não se pode sacrificar dimensões como no alisamento. Experimente compensação de fluxo para áreas pequenas. Mas e quanto àqueles pequenos espaços nas camadas superiores e inferiores? Você sabe de quais eu estou falando. Áreas em que a linha de extrusão é grossa demais para preencher ângulos apertados e agudos. Bem, acontece que agora existe realmente uma configuração para corrigir isso. Chama-se compensação de fluxo para áreas pequenas e faz o fatiador aumentar o fluxo nessas regiões para ajudar no preenchimento. Saias para objeto e escudos de esboço. Mas tudo isso é inútil se sua impressão sair com fiapos, empenada ou algo assim. Com a popularização dos trocadores de ferramentas e impressoras de múltiplos bicos, o stringing e vazamento tendem a se tornar um problema maior, já que essas impressoras mantêm o bico aquecido e alternam entre bloco de purga, encaixe e objeto. Além disso, tempos longos de impressão podem causar empenamento. Felizmente, acontece que nossos slicers já estão equipados para evitar isso.
Você sabia que é possível especificar saias e escudos de rascunho por objeto no Orca Slicer? Ou seja, se você quiser evitar fios entre o bloco de purga e o primeiro objeto na mesa de impressão, pode especificar um escudo de rascunho que vai capturar qualquer fio antes que ele grude no seu modelo. Agora, isso ainda tem o benefício adicional de reduzir o risco de empenamento para esse modelo. Além disso, é uma garantia econômica caso o bloco de purga se solte totalmente. Isso já aconteceu comigo várias vezes durante impressões com diferentes materiais, principalmente porque a equipe de construção da rua sempre corta a energia quando tento imprimir. Enfim, muito legal, não é? Orelhas de rato. Falando em empenamento, vamos abordar orelhas de rato. Não essas orelhas de rato. Orelhas de rato são uma maneira de dar mais aderência à sua impressão exatamente onde ela mais precisa, sem a complicação de usar bordas ao redor de toda a peça, que depois precisam ser removidas e acabam sacrificando um pouco da precisão das bordas. Com orelhas de rato, economizamos material e tempo de impressão. No Orca Slicer, é possível adicionar orelhas de rato manual ou automaticamente pelo menu suspenso de borda. Então, da próxima vez que pensar em usar uma borda, tente orelhas de rato ao invés de passar ferro nas interfaces de suporte. Como já disse, o ironing tem recebido atenção recentemente, mas ainda não vi ninguém comentar sobre ironing nas interfaces de suporte. Como em muitos desses recursos, o nome já indica, mas este deve deixar superfícies mais limpas e com menos marcas. Espero testar esse recurso quando meus filhos não estiverem em casa após várias férias e muita agitação. Resistência com peças que se encaixam e têm ótima aparência. Vamos mudar de assunto e falar sobre a resistência das peças. Você pode achar que resistência se resume a perímetros e preenchimento, mas há vários recursos que podem melhorar a resistência de partes das impressões 3D. Pegue como exemplo as pontes grossas. Se precisar de uma ponte mais resistente, mesmo sacrificando a estética, por ser usada em área conectada ao hardware, garanta o uso do recurso de pontes grossas. Basicamente, ele extrusa uma linha mais grossa e reforçada nas pontes internas ou externas, o que pode melhorar as distâncias de ponte, mas pode deixar a aparência um pouco pior. Direção de preenchimento da ponte. Você já teve um modelo que, por algum motivo, o fatiador não quis fazer a ponte corretamente? Com certeza já aconteceu comigo. Ou talvez você só quisesse que o preenchimento fosse em um ângulo específico, seja por razões estéticas ou para aumentar a resistência. Agora, você pode especificar isso com a direção do preenchimento de ponte. Não há muito mais a dizer. Camadas extras de ponte. Já que falamos de pontes, vamos citar também as camadas extras de ponte. Esse recurso beta permite imprimir uma camada extra e lenta sobre as pontes, melhorando o suporte para o preenchimento sólido seguinte. Isso é útil em pontes grandes e impressoras rápidas, onde velocidades de ponte e resfriamento podem variar. Se você precisa de uma ponte mais forte, bonita e maior, experimente essa opção. Propósito especial. Já discutimos capacidade de impressão, precisão e aparência. Resta abordar funções especiais que permitem ao fatiador realizar tarefas únicas, normalmente só possíveis no Computer Aided Design, como fechar buracos. Antes, discutimos bastante sobre como tornar seus buracos mais precisos. Ainda assim, às vezes você não quer buracos de jeito nenhum. Por exemplo, se você baixar um modelo com buracos para ímãs, mas pretende colar a peça. Não posso dizer quantas vezes o recurso de fechar buracos foi útil para mim. É autoexplicativo. Isso faz o Slicer ignorar buracos nos eixos X e Y, sendo surpreendentemente útil em várias situações. Preenchimento em múltiplas linhas. Agora, vamos falar sobre o preenchimento em múltiplas linhas. Em um dos meus primeiros vídeos, mostrei um truque para remover as camadas superior e inferior de uma impressão, permitindo que o Slicer crie a malha. Isso é útil para todo tipo de coisa, desde capas de celular até peneiras ou grades de ventilador. E se você quiser que o padrão de preenchimento seja mais forte e robusto? Antes, era possível controlar apenas o número de linhas no eixo Z ou a porcentagem de preenchimento, mas isso alterava o tamanho dos buracos. Então, com esse novo recurso, você também pode controlar a espessura do próprio padrão de preenchimento. Esse recurso é tão novo que ainda não pensei em aplicações práticas, mas tenho certeza que vocês vão sugerir nos comentários.
Travamento de feixes. Agora, essa é para quem está experimentando impressão com vários materiais ou aguardando ansiosamente o seu pedido antecipado, daquela SnapMaker U que destaquei recentemente. Vou te contar algo sobre mim, Joe Rogan, que talvez você não saiba. Alguns plásticos não se unem bem, o que pode ser um verdadeiro incômodo se você passar o dia inteiro imprimindo algo em 3D só para ver os materiais se separarem. Felizmente, alguém já pensou nisso e criou o recurso de travamento por feixe. Como o nome sugere, esse recurso basicamente costura os materiais juntos, não só nos eixos X e Y, mas também com camadas Z entrelaçadas, proporcionando uma conexão física incrivelmente forte que vai manter qualquer dois materiais unidos, até mesmo PLA e PETG, embora eu realmente não saiba por que você misturaria esses dois materiais específicos. Agora você sabe que é possível. Me conte nos comentários. Esqueci algum recurso avançado do fatiador que você considera útil? E lembre-se, para acessar meus perfis do Orca Slicer para novas impressoras e filamentos, torne-se apoiador no nosso Patreon pelo link na descrição. Ah, e ainda temos algumas dessas camisetas disponíveis, mas corra porque o estoque é limitado. Isso é tudo por esta semana. Vejo vocês no The Next Layer.